Olá, estamos aqui com as nossas devocionais tratando do tema Família, Propósito de Deus. Estamos aí com a direção de trabalhar os papéis de cada membro da família. Se você tem acompanhado, nós falamos sobre os papéis de mulher, homem e agora vamos falar sobre os filhos. Será que os filhos têm algum papel dentro do lar? Tem alguma ordem de Deus sobre a vida dos filhos? Cremos que sim, porque a Bíblia ela nos traz, ainda no texto do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, um texto que é muito basilar para tratarmos daquilo que os filhos são chamados a fazer diante do Senhor. Diz assim o texto do capítulo 6 do apóstolo Paulo aos Efésios: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. É interessante, mais uma vez, importante frisar que, assim como a mulher, a esposa, é chamada para cumprir o seu papel, a submissão ao seu marido, ao seu esposo, e o esposo é chamado por Deus a ser aquele que ama a sua esposa e dá a vida por ela, a santifica pela palavra, tem uma responsabilidade muito grande sobre a esposa. Os filhos também estão debaixo da submissão do Senhor. Bom, olha o que eu quero repetir até para que você possa frisar bem. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Continua a mesma indicação, continua a mesma direção. Obediência, submissão, tudo aquilo que é determinado, é imperioso dentro desse texto, está primeiramente ligado à obediência a Cristo, que é o Senhor da igreja. Bom, o texto no verso 1 do capítulo 6 vai dizer que isto é justo. O que seria isso? Isso é justo? Isso quer dizer que é adequado, isso é necessário, isso é algo que de fato foi dado por Deus para ser cumprido. Então, quando ele vai tratar, obedecei no Senhor, no lar o filho deve estar de bom grado, estar debaixo da autoridade de seus pais e submisso, obediente a eles, como agentes do Senhor colocados sobre ele. Ou seja, os pais são dados aos filhos para ser agentes do Senhor, a representação do próprio Deus na terra, para guiar os filhos. É como se fosse não, somos como pais representantes do próprio Deus. Então, o que isso nos traz, né? Esse foi o modo planejado por Deus. Esse foi o modo exigido por Deus. Por isso que a palavra aqui justo, ela entra como uma exigência de Deus para que você, filho, se coloque debaixo dessa submissão. É interessante que o verso 2, ele vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Bom, esse é um texto que Paulo faz uma citação lá do Êxodo capítulo 20, verso 12, e também Deuteronômio capítulo 5, verso 16. É o único mandamento dentre os 10 que se refere à família, porque esse princípio por si só assegura o cumprimento da família. Queridos, é interessante também dizer que no verso 2, o primeiro mandamento com promessa, isso quer dizer o quê? Embora a submissão aos pais deva ser primeiramente por amor ao Senhor, ele graciosamente acrescentou uma promessa de bênção especial para aqueles que obedecem aos pais, ou seja, vida longa nessa terra. Se você quer ter vida longa nessa terra, seja obediente aos seus pais.
Queridos, nós vemos tantas coisas ruins nos dias de hoje, tanta malcriação de filho contra o pai, contra a mãe, tanta falta de obediência, tantos filhos que não ouvem os seus pais e muitas das vezes se dão mal na vida porque realmente não têm dado ouvidos àqueles que foram colocados como os representantes legais por Deus sobre a vida dos seus filhos. Então, você que é filho que está ouvindo essa mensagem nesse dia, você adolescente, você jovem, você também talvez criança que já tenha um entendimento e tenha razão para discernir a questão da obediência aos pais, obedeçam aos seus pais. É a melhor coisa que você pode fazer nesse período de adolescência e juventude é obedecer aos pais, porque obedecendo aos pais você está agradando ao próprio Senhor. Quero crer que essa mensagem vai fazer diferença na sua vida. Para você que já cumpre essas determinações, essa direção de Deus, que Deus continue te abençoando. Para você que ainda está falho, trôpego, caminhando ainda devagar com relação à questão da obediência aos pais, firme hoje uns passos, não somente com seus pais, mas com o Senhor. Se você é filho de Deus, deve ser obediente ao próprio Deus. Deus abençoe a sua vida como filho. Deus abençoe sua família, o seu lar e os seus projetos futuros. Coloque sempre diante do Senhor e obedeça papai e a mamãe. Deus abençoe e um forte abraço. Até amanhã com o próximo vídeo.